Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Superman. Vamos aí para mais uma videoaula. Mas antes de mais nada, vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada, dá aquele like positivo, não custa nada, ajuda bastante aí o canal do professor crescer. Canal simples aqui, ó, feito aqui na sala do professor, ó. Eita, na parede da sala. Mas o importante, pessoal, é essa troca de informações, eu passando um pouquinho que eu sei para vocês, aprendendo bastante através dos comentários aí. Então, pessoal, se inscreve no canal, dá aquele like positivo e vem contigo. E a aula de hoje, pessoal, uma aula muito bacana. Nós vamos falar sobre ler e escrever na escola, o real, o possível e o necessário, da Adélia Lerner. E a Adélia Lerner, pessoal, a autora que ela vai defender, perdão, já começa o vídeo tossindo. Ela vai defender o seguinte: que ensinar a ler e escrever, pessoal, ele é desafiador, pois transcende amplamente a alfabetização em sentido estrito. O que é sentido estrito na alfabetização, pessoal? Aquela alfabetização mecanizada, aquela alfabetização em que o professor ensina um conteúdo e quando ele vê que o aluno aprendeu, ele passa para o outro, e muitas vezes esses conteúdos não têm ligação um com o outro. Inclusive, pessoal, eu gosto sempre de mostrar, eu tirei uma cópia aqui, ó. Quem tem um pouquinho mais de idade como eu, tá aqui, ó, Caminho Suave. Quem aprendeu é linda essa cartilha, né? Maravilhosa, né? Horrível, pessoal. Porque essa cartilha aqui era uma cartilha que ela se baseava muito, assim, num aprendizado fragmentado, em que um tema não tinha sentido com o outro, não tinha ligação, e a criança começava a aprender palavras, letras, palavras, sílabas ali, sem contexto, sem entender realmente o que ela estava aprendendo ali. Então era uma coisa bem cacocu, quequi, CAK, SA. Gente, era um aprendizado que a criança, se ela era mais espertinha, assim, ela até pegava ali o fio da meada e tal, mas o aluno que tinha mais dificuldade, gente, ele não progredia. E aí entrava aquela questão bem Leônidas, assim, sabe? Tipo, ó, esse aqui tem que ser descartado da escola, porque ele não consegue aprender. Gente, era uma coisa absurda. Outra coisa, eu sempre tive muita facilidade, pessoal, com textos, assim, com os estudos, pelo menos na primeira, lá no Fundamental 1, né, que na época era a primeira a quarta série, hoje é primeiro a quinto ano. Eu tinha muita facilidade, só que a gente não tem, pessoal, aquela facilidade 100% em tudo. E tinha coisas ali que eu tinha dificuldade. E o que eu tinha dificuldade em português, por exemplo, era a compreensão do texto. Gente, como eu não conseguia entender aquilo. E o que é a compreensão do texto? A coisa mais fácil. Bastava uma explicação da professora. Olha, compreensão do texto, como diz a palavra, é você compreender o que o texto está querendo dizer. Quando você lê uma história, vou ler a história do lavrador, que ele ia perder tudo porque não chovia. Meu, eu lembro dessa história até hoje, era no nível da terceira série. E aí ia chover, não chovia há muito tempo, e o lavrador ia perder toda a lavoura dele, e aí um pinguinho de chuva ficou com dó, e aí ele falou, puxa, eu vou lá, né? E aí quando ele pulou, os outros pingos de chuva falaram, esse cara é louco, cara, ele sozinho não vai conseguir molhar uma plantação inteira, e aí ele caiu... ele caiu lá e começou a se esticar numa folha, tentando molhar a folha o máximo possível, e aí outro pinguinho ficou com dó e foi lá e pulou, só que esse outro pinguinho caiu no nariz do lavrador. E quando ele caiu lá, ele falou, puxa, fui desperdiçado, era para eu cair na planta. O lavrador ficou feliz, ele olhou para cima, aí quando ele olhou para a folha, ele viu a folha ali com uma gotinha, e aí ele limpou aquela gota do nariz dele e falou, puxa, parece que hoje vai vir uma tempestade e tal. E ele ficou ali esperando aquela tempestade, e a gotinha que caiu no nariz se perdeu, aí a outra ficou ali se esfregando no matinho. De repente as outras gotas de chuva tudo vendo ali e falou, puxa, um ali, coitado, se matou, né? Não falava assim na história, mas tipo, né, caiu no nariz, e o outro tá lá se matando para tentar molhar a plantação, puxa, acho que eu vou ajudar. Aí o outro foi, meu, daqui a pouco começou todos os pingos caírem, molhou toda aquela plantação, salvou a lavoura ali do lavrador, e olha que bonita a história, né? E aí chega lá, compreensão do texto. Gente, terceira série, eu nem lembro quantos anos eu tinha, devia ter uns 9 anos na época. Eu não entendia o que é compreensão, eu não entendia nem o que significava a palavra compreensão, principalmente que ela tinha 2 E's junto, e eu falava, meu Deus, será que essa palavra está errada? Porque tem 2 vogais, 2 letras E juntas assim. Eu não entendia nem o que era compreensão, não sabia o que era compreensão. Uma família foi criada por avós, que não eram semi-alfabetizados, né, só sabiam ler e escrever, não tinha qualquer instrução, coitados, e criou a gente ali com muito sacrifício. Então, em casa, eu não tinha com quem me ajudasse. Chegava na escola, o que é compreensão? Sabe? Vocês lembram daquele filme do Zezé de Camargo lá, que os meninos chegavam assim, pai, o que é nação?
Aí o pai olhava para um, olhava para o outro e toca, vamos para frente e esquece essa palavra e vamos continuar lendo. Então, assim, gente, eu não sabia nem o que era compreensão, o que significava essa palavra, como é que eu ia saber o que era compreensão no texto? Como é que eu ia compreender um texto se eu nem compreendia o significado dessa palavra? E eu, gente, eu morri ali 3, 4 anos ali, custou até eu entender o que significava a palavra compreensão, que tinha a ver com compreender, entender. E olha só, por causa de uma simples explicação que o professor não deu, que a professora na época, né, não deu, eu fui mal vários anos nessa questão de compreensão de texto. Porque eu, graças a Deus, que eu ia bem nas outras partes ali, estava aquele equilibrado e eu conseguia tirar nota em português. Mas nessa questão eu apanhava, por quê? Porque eu não sabia nem o significado da palavra. E o que é compreensão do texto? O professor tem que falar, compreensão, olha, como fala a palavra? Compreender, você tem que entender o que esse texto está querendo dizer. O que você acha que aconteceu quando aquelas gotinhas pularam lá? Ah, professora, queria ajudar o lavrador, tá? E as outras? Ah, elas tinham medo de morrer. Ah, mas por que elas pularam depois? Ah, porque elas ficaram com dó, elas quiseram ajudar também e tal. Então, isso é a compreensão. O que você acha que esse texto está querendo dizer? Ah, que se todo mundo ajudar, a gente consegue obter um resultado, ou qualquer coisa assim. Então, é uma explicação. E isso, gente, era um favor que a professora ia me fazer? Não, era uma obrigação dela. Então, assim como aconteceu comigo nessa questão, quantas crianças tiveram dificuldades repetindo de anos consecutivamente? Por quê? Por falta da explicação de um professor. Às vezes o aluno tinha até medo de perguntar, porque aquele professor, qualquer coisa perguntava, já dava uma patada. Eu tive uma professora de história que, santo Deus de misericórdia, gente, a escola inteira tinha medo daquela mulher. Você levantava a mão tremendo assim, ó, e ela falava, você não leu o texto? Parecia professor de universidade, sabe assim, tipo, você tinha que ser autodidata. Você não podia incomodar o professor na sala de aula. Então, gente, essa questão da compreensão do texto, isso foi uma coisinha que tinha ali, eu não conseguia entender. Então, o que a Deli Lerner ela quer falar aqui, pessoal? Que a alfabetização em sentido estrito é aquela alfabetização mecanizada, que o professor vai ensinando coisa, às vezes uma coisa não tem ligação com a outra, e não tem o trabalho nem de explicar, de esclarecer para a criança o que ele realmente quer, o que o exercício realmente quer, já era um exercício mecanizado. O professor nem se dava o trabalho de explicar o que era para fazer. Quer dizer, o aluno tinha que ser autodidata, ele tinha que ler o exercício e se virar lá. Então, gente, isso tem que acabar. Nós temos muitos professores hoje que ainda pensam dessa forma. E isso tem que acabar na sala de aula. Tá? Então, nós temos que hoje trabalhar aí uma alfabetização que ela faça com que o aluno ele entenda aquilo que ele está lendo, ele compreenda, ele entenda a mensagem que aquele texto quer passar, porque dessa forma ele vai sempre ser um leitor crítico. E o que é um leitor crítico? É aquele leitor que quando ele lê, ele está entendendo a mensagem que ele quer passar, ele não está lendo por ler, sabe? Ah, não entendi nada o que ele queria dizer aqui. Gente, eu tenho muito essa facilidade, por exemplo, com filmes. Eu consigo assistir o pior filme da face da Terra e fazer um relatório sobre ele. Alguma mensagem que aquele texto passa, por pior que seja o filme. Eu sempre tive essa facilidade, né? E isso com textos também. Cada vez que você lê um texto, gente, pode ser uma bula. O que é? Ah, mas a bula só está falando ali para que ela serve o remédio. Pois é. Olha, o que quer dizer essa bula? Ela está dizendo que esse remédio ele tem tal composição, que ele serve para para curar tal doença, mal-estar, e ela tem ali uns efeitos colaterais. Então ela diz que se você tiver um problema disso, então você vai lá, você consegue ler uma bula e dizer o que aquela bula está tentando te explicar. Uma mensagem lá, né, tinha antigamente, perto do aeroporto de Guarulhos, tinha uma placa, e dentro dela tinha um desenho vazado. E aquele desenho vazado, ele não tinha letreiro, ele não tinha nada, ele só tinha um desenho vazado. Mas ele passava mais informação do que muitas vezes um texto de uma página inteira. Sabe o que tinha vazado naquela placa? Era uma placa vermelha e vazado o formato da garrafa da Coca-Cola. Não precisava de mais nada, não tinha nada escrito na placa. E pensa uma placa que passava uma informação para você. Você olhava para a placa, você lia, veio para Coca-Cola. Você olhava para a placa, você lia. Mate sua sede com Coca-Cola. Você lia a placa e dizia Coca-Cola é a melhor bebida que existe. Você olhava para a placa e lia assim, olha, neste calor, nada melhor que uma Coca-Cola. Gente, você colocava a legenda que você queria naquela placa. E ela só era uma placa vermelha vazada com a formato da garrafa da Coca-Cola.
Então você tem que saber interpretar. Quando você ler textos, você tem que saber que todo texto ele passa uma mensagem. Você tem que saber, porque muitas vezes você lê um texto, pensa que ele está querendo dizer alguma coisa, pensa que ele não serve para nada, e aquele texto, gente, ele está te passando uma mensagem importante. E através daquela leitura exercitada desde criança na escola, a criança ela vai crescer, se tornar um jovem, se tornar um adulto, que ele aprende a ser crítico. Cada vez que ele lê uma coisa, ele mal presta atenção nas letras, nas palavras, ele presta atenção no contexto. O que aquele texto está tentando me passar? Né? Tem aquela coisa que fala assim, né? Às vezes os homens lá, ele lê sem assinar, quando ele vê ele está casado, né? As pessoas fazem essas piadas assim. Então tem que aprender a ler tudo, tem que aprender a entender e compreender aquilo. E se você não compreender, você tem que perguntar para a pessoa que te deu: escuta, vem cá, meu, para que serve isso aqui, ó? Porque tem até eu recebi esses dias, gente, puxa vida, acho que eu não tenho mais aqui, que fala assim, era uma coisa que falava mais ou menos assim: quando você recebe uma mensagem ou lê uma mensagem, você tem que considerar 3 coisas. Eu não me lembro agora, mas mais ou menos era assim. Primeiro, será que aquilo é verdade? Segundo, aquilo quando você vai passar aquilo para frente, aquela mensagem, primeiro, ela é verdade? Segundo, ela vai fazer bem a quem... segundo, ela tem relevância para a pessoa que você vai dizer? E o terceiro, ela vai fazer bem para aquela pessoa? Então, se você vai dar uma notícia, uma fofoca, alguma coisa que você sabe que vai deixar a pessoa irritada, por que você vai dar? Mas é importante a pessoa saber. Cara, ela vai saber no tempo dela. Né? É como você ter prazer de dizer para uma pessoa assim: eu vi teu namorado lá, com outra menina, eu vi tua namorada lá com outro cara. Gente, aquela mensagem, primeiro, ela é verdade realmente? Muitas vezes, quem era o cara? Às vezes a menina tá com o rapaz. Quem era o rapaz? Era um vendedor. Ela tava encomendando um presentinho qualquer pro namorado. Às vezes, quem é aquela menina que o cara tava conversando? Muitas vezes também era uma vendedora de joias ou de maquiagem, e ele tá comprando um kitzinho pra namorada. Quando ele chega, a namorada já vem com os 2 pés no peito dele, ou o namorado, sem saber o que estava acontecendo. Tem até um videozinho no YouTube, gente, que mostra assim, que o cara chega em casa, vê um carro conversível todo chique lá, aí motorista de bitoneira, quando ele olha assim, tem um homem abraçando a esposa dele dentro de casa, ele vai lá, encosta o caminhão e despeja todo aquele concreto e fica com raiva e fala: bem feito, agora eu joguei todo o concreto no carro dele. Daqui a pouco sai a esposa toda feliz: amor, você chegou, olha, a gente ganhou um carro. O homem, gente, era apresentador de um programa, eles ganharam aquele carro e ele jogou concreto achando que a mulher estava traindo ele. Então, assim, você sempre tem que ver, primeiro, a veracidade. Segundo, a pessoa que você vai contar, aquilo é relevante para ela? Porque se não é relevante, se não vai mudar em nada a vida dela, por que você vai contar? Terceiro, vai fazer bem a ela? Porque se for uma notícia que vai fazer mal, por que você vai contar e estragar o dia de uma pessoa que estava com um dia bem? Você vai contar só por contar uma fofoca? Então a gente precisa, através da leitura, fazer esse tipo de interpretação e descobrir se aquilo realmente é coerente, se aquilo é verdade, se aquilo vai fazer bem, se aquilo traz algum benefício. Tá? Dessa forma, gente, você vai criando um ser humano crítico, um ser humano que ele constrói uma identidade do qual ele não vai se permitir. Olha, um exemplo muito legal que a gente pode usar é o exemplo da política, por exemplo. Ele não vai se permitir ser enganado. Quando chega um cara lá, fica com conversinha fiada no ouvido dele, ele vai falar: escuta, há quanto tempo o senhor frequenta o meu bairro? Não, olha, eu conheci esse bairro esses dias e tal. Então, qual a ligação do senhor com o meu bairro? Não, porque olha, quando eu me elegi, então, mas peraí, o senhor não conhece meu bairro, o senhor não conhecia, nunca teve interação com esse bairro, nunca morou aqui, não tem contato nenhum aqui, um parente, um amigo, nada. Aí o senhor vem no meu bairro pedir volta dizendo que vai trabalhar por ele? Não, mas acontece que nós já temos um candidato aqui no nosso bairro, que ele já tem um trabalho, já tem isso. Não, mas nós vamos dar continuidade. Então, você está entendendo? Uma pessoa sociocrítica, uma pessoa... Eu estou dando um exemplo da política, mas é para tudo, tá? Então, quando uma pessoa chega para te abordar, para te oferecer alguma coisa, tem como você saber, através dessa criticidade, desse questionamento, você saber qual a real intenção daquela pessoa. Muitas vezes, hoje, quando as pessoas chegam pra gente aí, e vai ser gentil, todo cheio de conversinha, e a pessoa, pessoal, que ela é sociocrítica, ela aprende a olhar a alma da pessoa ali e realmente observar por que essa pessoa está se aproximando de mim. E isso, gente, tudo isso através da leitura. Não é possível, através de ler um texto. Não, através de ler um texto, não, de ter o hábito.
de ter o hábito desde criança de construir essa compreensão de texto, porque através da leitura você se torna crítico, você se torna um leitor crítico e você começa a captar tudo muito facilmente. A leitura, gente, é um dos maiores exercícios para a mente. Então, quando você tem o domínio da leitura, numa fala, num vídeo, num áudio, você bate o olho e você consegue interpretar rapidamente ali as intenções de uma pessoa, ou de algum veículo, ou de algum grupo, tá? Então, muito importante isso, por isso que eu estou batendo tanto nessa tecla, tá? Inclusive, eu sempre faço isso. Primeiro eu explico, faço todo um texto, depois eu vou ver que tem a leitura aqui, ó. O processo de alfabetização, ela tem como grande finalidade incorporar os alunos na cultura do escrito. O que é a cultura do escrito? Exatamente isso. O aluno ter o domínio da compreensão do texto. É necessário reconceituar o objeto de ensino, a alfabetização, no caso, que é o objeto de ensino. A referência de alfabetização são as práticas sociais. Gente, o que é reconceituar o objeto de ensino? Em primeiro lugar, a alfabetização é o nosso objeto de ensino. Nesse termo aqui, a gente vai usar a alfabetização, aliás, nossa intenção é alfabetizar. Então, se a nossa intenção é alfabetizar, nós precisamos primeiro reconceituar ela. O quê? Acabar com aquela educação, aquela alfabetização mecanizada, sem sentido, sem ligação, e trabalhar a alfabetização de modo a construir um aluno leitor, crítico e escritor. Escritor, porque o aluno que lê, ele tem que escrever. Porque quando você escreve, você tem uma compreensão dupla de um texto. Mas não é copiar o texto, é você escrever o seu próprio texto. Olha, muitas vezes os professores deveriam pedir esses trabalhos e muitas vezes não pedem. Pedem aquele famoso resumo. O resumo a criança pega trechos, não tem que pedir resumo. Tem que falar assim, olha, a famosa compreensão do texto, né? Olha aí, ó, o professor Supermalva apanhou tanto na vida aí porque não teve esse exercício. Você leu o texto, foi legal? Tá, o que você entendeu dele? Pumba! Então, esse escritor que nós queremos formar. Então, reconceituar a alfabetização é buscar uma nova forma de ensinar, ou seja, formar o educando leitor, escritor e leitor e escritor crítico, que ele questione, que ele entenda e questione. Mas não é questionar igual esses idiotas aí, que me perdão da expressão, anda fazendo na universidade mostrando seio, pintando e fumando droga e rabiscando, pichando o muro de universidade. Isso aí não é sócio crítico, isso aí é sócio medíocre. Tá? Não é destruindo as coisas, mostrando seio aí que está protestando contra nada. Tá? Quando a gente fala, questionando, desculpa, o questionar que a gente fala é questionar quando não entende. Olha, eu não entendo esse contexto que o senhor está me passando, professor. Gostaria que o senhor me esclarecesse. Não é questionar, o senhor está errado, porque é assim. Não, não é isso. Isso aí é ser medíocre, agredir o professor que está ali para te ajudar. Não. Questionar é perguntar até você entender, tá bom? Esse é o questionamento. Questionar não é bater de frente com o professor e gerar toda aquela discussão, tá bom? O processo... Não, esse que eu já falei. Pessoal, o que é necessário para a gente reconceituar essa alfabetização? Fazer da escola, gente, uma comunidade de uma microcomunidade de leitores que recorrem aos textos buscando resposta para problemas que necessitam resolver. Olha lá aquilo que eu falei, tá bom? Não apenas ler o texto de forma mecânica, mas encontrar informação dentro dele, interpretá-lo e conseguir resolver o problema. Olha que legal, para vocês verem que eu estou mais ou menos na linha ali, tá? Então, o aluno não apenas ler, recorrer a textos para buscar resoluções de problemas, mas não apenas ler, mas compreender o que ele quer dizer, para que dessa forma você consiga encontrar a resposta para aqueles problemas que há necessidade de resolver. Não de apenas de forma mecânica, mas buscando a informação dentro dele e interpretando. O aluno deve aprender a compreender melhor os aspectos do mundo a partir dos textos. Tá? Mais um reforço aqui para o que a gente falou. Talvez seja até legal eu explicar antes e ler depois, porque aí a leitura é uma coisa mecânica também, né? Então, quando a gente faz a leitura depois da explicação, você acaba tendo uma absorção melhor. Vamos lá. Processo de alfabetização, ele deve ajudar o aluno a desenvolver argumentos para adquirir uma posição, ou seja, uma consciência política. Mais uma vez, isso aqui também não precisa nem explicar, que é aquilo que eu já venho explicando. O que é consciência política? A consciência de votar no cara certo. Não só isso, não é esse político partidário. É a consciência política, a consciência de argumento. Aquele cara que argumenta, aquele cara que pergunta, aquele cara que questiona, e se ele achar que não é suficiente, ele vai dar a opinião dele. Mas não opinião no formato de brigar, de mostrar assim, olha, legal o seu posicionamento, mas eu penso assim, dessa forma. Como que
que você acha que a gente pode entrar num consenso usando o seu lado e o meu? Não, o meu lado tá certo. Não, não existe isso. Tem o seu lado e tem o lado do adversário. Vamos somar os dois e ver como é que a gente consegue chegar num consenso aí, tá? Então essa consciência política não é só aquela política partidária lá de saber e votar no cara certo, não é isso não, tá? Gente, a alfabetização, ela deve preparar o sujeito para rebater ideias que considere perigosas e injustas, ou seja, o domínio de um grupo sobre a massa. Pessoal, um exemplo que eu posso dar disso, a internet, por exemplo, vamos ver como é que está essa aula aqui, se ela não está muito grande já. Não, ainda dá para explicar. Então, assim, gente, preparar o sujeito para rebater ideias que ele considera injusta ou perigosa. Gente, a internet, principalmente as redes sociais, as mídias sociais, elas deram muita voz ao povo. E o que acontece? A pessoa expõe uma ideia dela ali, acha que só a ideia dela que serve, não tem que respeitar ninguém. Ó, a gente acabou de ver isso na linha de cima aqui, tá? Então, assim, ele acha que só a ideia dele que é certa, só ele que sabe, só ele que domina tudo. E o que acontece com isso? Passa-se aí a não respeitar a opinião do próximo e começa a agressão. E aí vem um outro no comentário e coloca uma posição contrária. Aí outro tenta rebater, e outro tenta, e daqui a pouco começa as ofensas. E daqui a pouco começa a gerar toda uma agressão física ali, aquela coisa toda. Gente, e isso é muito negativo. Eu tenho uma história, inclusive, que é muito legal, que eu passei por isso. Que uma pessoa na internet colocou lá um vídeo, uma frase, e eu nem vi quem que era. Eu sei que eu só li a frase e eu já não estava muito legal. Eu já tinha chegado, estava irritado com alguma coisa no trabalho, na escola, e eu cheguei em casa, estou ali mexendo, então eu nem vi quem tinha postado. Eu só sei lá que eu fui lá e coloquei uma frase bem grosseira no comentário, e a pessoa rebateu. E a pessoa já rebateu me agredindo. E aí eu fui lá e comecei a agredir, o cara me agredia, e acabei xingando até a mãe dele no meio da história, o cara me bloqueou e fez um fuá danado e falou, eu quero ver você falar na minha cara, e foi uma situação muito difícil. Aí ele bloqueou tudo, quando eu comecei a reler os comentários ali, eu falei, meu Deus do céu, eu só não estava bem, eu comecei a agredir uma pessoa que eu nem conheço, eu nem conhecia. E aí o que eu fiz, meu? Fui lá, montei uma conta rapidinho no Facebook, uma conta... uma segunda conta do Facebook lá, e adicionei a pessoa e fui lá e falou, peraí, antes de você me bloquear, cara, é assim, ó, eu não tava bem com alguma coisa, puxa vida, eu gostaria que você desconsiderasse, tentei me explicar da melhor forma. Aí o cara veio, respondeu, era um professor também, não que trabalhava comigo, né, professor da rede estadual, eu sou da rede municipal, mas ali, ele... entendeu, né? Você vê uma pessoa esclarecida, entendeu, falou, não, pô, realmente, legal a sua atitude de procurar, né, de reverter, poxa, coisa assim que às vezes a gente se toma, igual futebol, né, se toma ali pela emoção e daqui a pouco a gente se perde e começa a duas pessoas se atritar ali, né, se atacar, com às vezes uma coisinha que não tinha nada a ver com a nossa vida, que não acrescenta nada. E ali eu comecei a conversar com ele, a gente meio que se entendeu, ficamos ali uns 10 minutinhos conversando, aí ele foi lá, me desbloqueou na minha conta, aquela continha mesmo, eu acabei desfazendo dela, porque era uma conta que eu montei ali para falar com ele, e olha só, virou uma relação de respeito, e ele tem um posicionamento, eu acho que era até sobre política, ele tem um posicionamento político completamente oposto ao meu, e cara, a partir dali, ele curte postagem minha, às vezes ele faz comentário, eu também faço comentário nas postagens dele, e a gente nem se conhece pessoalmente, mas você vê, olha que coisa bonita. E olha que coisa triste aconteceu, gente, uma amizade ali virtual aconteceu ali através da internet, mas de uma forma negativa. Agora, se ele não tivesse a luz, se eu não tivesse, por exemplo, a humildade de procurá-lo, e ele não tivesse a luz da sabedoria de compreender que eu estava arrependido, que aquilo ali não foi uma coisa bem pensada, foi uma coisa ali de momento, se um dos dois não tivesse preparado, gente... Sabe? O que teria acontecido? O cara teria vindo, eu quero te pegar na rua, eu vou te dar um cacete. Vocês imaginam, gente? Então olha o perigo da internet. De uma pessoa colocar a opinião dela e achar que só a dela serve, e da outra foi bater. Olha só que situação. Então a partir dali, eu comecei a não colocar mais opiniões negativas na internet. Nada. Aquilo que eu achava que eu não gostava, olha, eu não gosto de tal partido, eu não gosto de tal time. Eu não gosto, tá bom, legal, mas eu não tenho que postar que eu não gosto. Eu vou postar o quê? Eu gosto. Eu gosto do presidente, então eu vou postar coisa do presidente, porque eu gosto dele. Eu gosto daquele time, então eu vou postar coisa daquele coisa. Eu não gosto daquele fulano, então eu não tenho que postar. Eu não vou postar coisas que eu não gosto, eu vou postar coisas que eu gosto. E a partir daí, todas as curtidas, todas as coisas vão ser positivas.
Ou alguém vai dizer assim, eu não gosto. Tá bom, legal. Mas se todo mundo pensar igual a todo mundo, só vai ter comentários positivos. Você não gosta? Legal. Mas você não tem que ir ali e colocar seu comentário negativo, agredindo uma pessoa, como eu fiz, por exemplo. E tem outra questão, né? Que é a questão, gente, quando pequenos grupos começam a montar ideologias, professores são muito perigosos nesse ponto, porque eles defendem um ponto ali, ou político, ou ético, ou religioso, ou até questão de gênero aí, defendem e faz a cabeça do aluno, porque o professor é um formador de opinião. E, gente, ele faz a cabeça do aluno, e o pior, muitas aí acabam fazendo a cabeça do aluno de forma negativa. Na internet, o jovem, tem jovens aí, até adultos, que têm o poder da palavra, o poder da formação de opinião, e quando ele fala, ele consegue que aquelas pessoas sigam ele, mas não seguir seguidor de rede social, não é isso, seguir a ideia daquela pessoa, e muitas vezes são ideias perigosas. Você tem aí, ó, 2 youtubers que eles têm canais voltados para o jovem e para as crianças, e aconteceu até uma situação aí muito desagradável recentemente, porque o youtuber fez sinais ali, até com fruta, mas sinais de conteúdo erótico ali, um conteúdo nocivo para uma criança, nocivo, que a criança ela não tem compreensão daquilo, ela não tem uma idade mental ainda formada para aquele tipo de compreensão, e aí a pessoa trabalha com criança, começa a ganhar rios de dinheiro, porque eles ganham rios de dinheiro, inclusive um deles aí faz até filmes aí para crianças, tal. E, gente, eles ganham rios de dinheiro, eles têm milhões de seguidores, tudo infantil. E aí eles começam a ter atitudes negativas. Agora, se você começou a trabalhar com criança e viu que o negócio deu certo, você está ganhando dinheiro, você tem, no mínimo, a obrigação de fazer um curso de pedagogia para aprender a lidar com o universo da criança e saber o que se passa na cabeça de uma criança. Você não pode sair formando opinião. Tem pessoas aí que, esses mesmos, esses youtubers, eles fazem duras críticas, gente, a certos governantes, a certas pessoas ligadas à mídia, seja da política ou do meio artístico, fazem duras críticas. E aí o que acontece? O jovem, ele acha que aquele youtuber, tudo que ele fala tá certo, e ele quer seguir, que significa isso aqui, os pequenos grupos sobre a massa. Então, uma pessoa que é formador de opinião, se ele tiver uma boa opinião, ele forma todo mundo ali por uma boa opinião. Mas se ele tiver uma opinião ruim, ele forma todo mundo naquela opinião ruim. E às vezes uma coisa que era boa, ela é transformada em ruim. Por quê? Por causa dos formadores de opinião que têm a cabeça virada para o lado oposto, e eles têm o poder sobre a massa. Líderes religiosos, líderes políticos, líderes das mídias sociais, líderes de YouTube, artistas, esportistas. Quando um esportista vai lá, gente, quantos esportistas aí acabam usando uma droga ou outra no decorrer da carreira, mas não é droga para melhorar o desempenho dele, é droga porque o cara usa mesmo, aquela droga que faz mal. Você tem que entender que quando um artista, um roqueiro, um ator, um cantor, um esportista, ele usa uma droga, gente, o fã vai usar também, porque o fã, ele quer ser igual àquele artista, e ele vai usar. Só que o artista, quando ele vê que aquilo está fazendo mal para ele vai procurar uma clínica, ele paga milhões naquela clínica e se recupera muitas vezes. Mas o fã não. O fã não tem dinheiro para se recuperar de uma droga. E quando aquele fã morre nas drogas, não foi uma vida perdida, foram várias. Sabe por quê? Porque quando um jovem morre nas drogas, não é a vida dele só que é destruída, é a vida de uma família inteira que é destruída. E isso, um roqueiro, eu falo roqueiro, maneira de dizer, qualquer artista musical, tá? Me perdoem, eu gosto muito de rock, aliás, eu gosto de rock, né? Eu não gosto de outros gêneros aí, então eu falo roqueiro, me perdoem, pelo amor de Deus. O artista musical, o artista ator, atriz, o youtuber, o gamer, o esportista, qualquer que seja, ou político mesmo, qualquer que seja, gente, a pessoa do meio social, do meio da mídia, que ele tenha o poder da influência, que ele seja um formador de opinião, ele tem que entender que qualquer coisa que ele faça, o jovem vai seguir ele. Então ele tem que ter essa visão. E nós temos aí 2 youtubers aí, que eles têm o contato direto com as crianças, fazem vídeos propícios para as crianças e estão tendo posicionamento, porque se eles estudassem uma pedagogia e aprendessem sobre o mundo da criança, eles falariam, meu Deus, é um anjinho. E você não pode, cara, trazer para esse anjinho esse tipo de conteúdo, porque ele não está preparado para isso. Só as pessoas que não conhecem a pedagogia, só as pessoas que não conhecem o que é o universo da pedagogia, da infância, da adolescência, é que sai falando besteira para jovem. Tá? Então você tem que tomar muito cuidado quando você trabalha com um jovem, com uma criança, com um adolescente. E agora, quando você trabalha conteúdos
positivos, conteúdos que vai auxiliar esse jovem e transforma ele num leitor crítico, você vai evitar que esse tipo de coisas aqui, ó, quando ele lê uma opinião no YouTube ou no Facebook, ou vê um vídeo no YouTube, ele vai falar, isso aqui não serve pra mim, já deleta. Ele não vai passar pra frente. Olha, você viu o que aquele cara falou, olha, você viu, sem saber se realmente aquilo é verdade. Então temos que tomar muito cuidado. E através da leitura, de você formar um leitor sociocrítico, você evita muitas dessas coisas, porque aquele jovem já vai crescer consciente. Olha que bacana. Pessoal, essa aula aqui, acho que já deu o horário dela.